Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nesse mês, nós estamos refletindo sobre a carta aos Colossenses. Nós batizamos essa série como Quartas Colossais. E na primeira mensagem, baseada no capítulo 1 de Colossenses, do versículo 9 ao versículo 12, eu falei sobre os objetivos do cristão, que englobam andar dignamente, agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer continuamente no conhecimento. Se você ainda não viu essa mensagem, ela se encontra lá no nosso canal no YouTube. Dando continuidade, na semana passada o pastor Cício, baseado no capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 23, abordou o tema nada além de Cristo. E de maneira muito enfática ele falou sobre algo que muitas vezes tem sido esquecido pelos cristãos, pelas igrejas de hoje em dia, que não há nada que pode superar o sacrifício de Cristo por nós, pois Ele fez tudo. Então não há nada que a gente possa fazer que vai sequer se equiparar àquilo que Ele fez por nós. E hoje, então, dando continuidade à nossa série Quartas Colossais, vamos refletir sobre o capítulo 3, do verso 1 até o verso 14, E o tema vai ser uma vida transcendente em Cristo. Nós escolhemos trechos específicos, porque Colossenses, apesar de conter apenas 4 capítulos, é uma carta riquíssima. Nós poderíamos, sem medo, posso chutar aqui e ficar meses falando sobre essa carta, se a gente fosse pegar verso por verso, por exemplo. Mas a gente tem que escolher uma perícope, que é um trecho, e trabalhar esse trecho porque a gente não tem tempo, Então hoje a gente vai fazer isso. Vamos então à nossa leitura, capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 14. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por esse privilégio maravilhoso de poder tê-la, de poder ter contato com ela diariamente. E por esse momento onde nós vamos aprender, estudar, falar sobre ela. Que o teu Espírito Santo nos conduza, que Ele nos dê entendimento, que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Que Ele fale de maneira singular a cada vida aqui presente e aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir depois também através da gravação. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos perceber pela leitura que nós acabamos de fazer, Paulo inicia o verso 1, dando sequência àquilo que foi abordado no capítulo 2, aquilo que o Cício falou na semana passada. E partindo do pressuposto de que ele estava falando a cristãos de verdade, então ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, Paulo parte do princípio de que aqueles que estão em Cristo devem viver uma vida transcendente, uma vida que transcende a ética e os valores desse mundo.
Ou seja, o crente, aquele que está em Cristo, ele não vive da mesma maneira do que aqueles que estão no mundo, daqueles que não estão em Cristo. Então, a partir do verso 2, Paulo começa a elencar uma série de características de uma vida transcendente em Cristo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a primeira característica apontada pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto é que uma vida transcendente em Cristo pensa nas coisas que são do alto. É a primeira característica que ele aponta. Quando Paulo diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto, no original tem o sentido de dirigir a mente para algo ou esforçar-se por algo. Ou seja, isso significa que nós devemos nos concentrar, nós devemos priorizar a nossa vida naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro. Isso nos mostra então algo muito óbvio, que a nossa vida em Cristo já não mais está nessa esfera terrena. Nós passamos a ter uma vida, a olhar para outro lado, diferente do olhar que o mundo tem. E isso é muito importante, é tremendamente importante. E por quê que isso é importante? Isso é importante porque as preocupações desse mundo, as aflições que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, é muito fácil elas nos tirar do alvo, nos tirar o foco. É muito fácil, por causa dela, nós perdermos o olhar de Cristo e passarmos a olhar apenas para as coisas temporais. É muito fácil nos deixar levar. E é por isso que é importante a gente pensar nas coisas que são do alto. Comentando sobre isso, João Calvino escreveu o seguinte: Cristo nos chama para o alto, para si, enquanto estas coisas, se referindo às coisas terrenas, nos arrastam para baixo. E isso é uma grande verdade. As coisas terrenas tentam a todo custo nos atrair, tentam a todo custo roubar a nossa atenção, tentam a todo custo desviar o nosso olhar. É como se tivesse o tempo todo algo tentando virar o nosso olhar para um lado ou para o outro, tentando tirar o nosso olhar de Cristo. E por isso que é importante pensarmos nas coisas do alto. Não só é importante pensarmos nas coisas do alto, mas nos esforçar para que isso aconteça. Como seguidores de Cristo, nós somos chamados a ter uma perspectiva de vida eterna. Ou seja, antes, quando não estávamos em Cristo, nós não nos preocupávamos com isso. Mas a partir do momento que tomamos uma decisão de seguir a Cristo, passamos a não olhar só para o aqui, para o agora, mas passamos a pensar na eternidade. Somos chamados a ter os nossos olhos focados em Cristo. Hebreus, no capítulo 12, vai falar sobre isso. Nós devemos manter os nossos olhos focados em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do hino 579, que fala sobre isso. Eu não sou o pastor Flávio, mas eu vou cantar um pedacinho. Eu quero que os irmãos cantem comigo, os irmãos podem me ajudar? Então, o que diz o hino? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. É isso, nós fomos chamados para manter os nossos olhos focados em Cristo, e para isso é necessário pensar nas coisas que são do alto. Somos chamados a priorizar, por exemplo, a nossa comunhão com Deus, e para isso demanda tempo. Ninguém desenvolve a comunhão com qualquer pessoa que seja, se não investir tempo nisso. Como nós fazemos isso? Cultivando um relacionamento íntimo com Ele. Como nós fazemos isso? Através da oração. É necessário que exista um tempo gasto, ou investido, melhor palavra, em oração. É necessário que exista um tempo que seja investido na meditação da palavra. A Bíblia contém 66 livros, você não consegue entender ela toda de uma vez. Seria legal que, depois de convertido, fizesse só uma atualização no nosso sistema operacional, a gente passasse, por exemplo, para o 2.0, mas não é assim que funciona. Nós temos que correr atrás, temos que investir um tempo na meditação da palavra e, principalmente, na busca constante da sua vontade. Porque de nada adianta eu conhecer a palavra de capa a capa, a Bíblia de capa a capa, se eu não viver a palavra. Se eu não aplico aquilo que Deus me fala através dela. E isso é pensar nas coisas que são do alto.
Então, pensar nas coisas do alto é uma característica de alguém que está em Cristo. Isso não significa que nós devemos ser relaxados com as responsabilidades que nós temos aqui na terra, não. Mas significa ter sempre em mente que a nossa motivação e a nossa força vem do céu e não da terra. Significa não esquecer que nós estamos aqui de passagem. Tem gente que às vezes se esquece disso, faz tantos planos, mas a palavra fala que nós fazemos planos, mas a Deus pertence o amanhã. A gente não pode nunca se esquecer disso. Então, a primeira característica apontada pelo apóstolo Paulo aqui é que uma vida transcendente em Cristo pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mas outro ponto importante apontado por Paulo nessa passagem é que uma vida transcendente em Cristo renova a sua identidade em Cristo. E talvez nesse momento você questione o seguinte: tá, mas como eu faço para fazer isso? Como eu faço para renovar a minha identidade em Cristo? E o próprio apóstolo Paulo nos responde, logo no início do verso 5, ele vai dizer: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. E aqui eu quero te chamar a atenção para algumas coisas interessantes que merecem ser consideradas. Em primeiro lugar, Paulo escreve no imperativo, é uma ordem: façam morrer. E enquanto eu estava preparando esse sermão, eu fiquei imaginando Paulo, colérico como era, que tinha um gênio forte, foi aquele que repreendeu Pedro. A gente costuma dizer que Paulo pegou Pedro pelo colarinho e levantou, né, certo momento. Esse mesmo Paulo, eu não consigo imaginar Paulo escrevendo, se eu fosse imaginar o tom de voz, né, eu não consigo imaginar Paulo falando da seguinte maneira: meus irmãos, se der, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Meus irmãos, se vocês puderem separar um tempo, tentem fazer morrer a natureza terrena de vocês. Não, eu consigo imaginar um apóstolo Paulo, como a gente lê nas suas cartas, falando de maneira enfática, e é o que ele faz aqui. Ele escreve no imperativo: façam morrer. E esse imperativo indica que é algo que cada um de nós deve se esforçar para acontecer. Ou seja, é algo que depende também de nós. Nós devemos investir nesse sentido também. Isso tem a ver com o processo de santificação. E o processo de santificação, para quem não sabe, nós cooperamos com Deus. O processo de salvação parte tudo de Deus. Deus inicia todo o processo de salvação. E Ele conclui. A palavra nos fala acerca disso. Aliás, desde o começo isso acontece, né? Adão peca, o que Adão faz? Adão se esconde. Quem é que vai atrás? É Deus. É Deus que vai atrás de Adão. Isso acontece ao longo da história da narrativa bíblica. Aliás, isso acontece ao longo da história da humanidade. Então, no processo de salvação, é Deus que toma a iniciativa. Mas no processo de santificação, Ele gera em nós, como o próprio apóstolo Paulo fala, o querer e o efetuar. E nós devemos responder a isso. Tem um amigo meu que ele sempre fala que uma parceria, se não for par, seria. Não é. Nesse sentido, podemos dizer que o processo de santificação é uma parceria. É uma via de mão dupla. Deus já fez a parte dele. Cabe a nós responder de maneira positiva nesse sentido. Em segundo lugar, Paulo especifica aquilo que deve morrer. Paulo especifica: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E queridos, tudo é tudo. A gente não pode deixar alguma coisinha no cantinho, não. Tudo é tudo, devemos fazer morrer tudo aquilo que não agrada a Deus. Não existe essa história de pecado, pecadinho e pecadão. Não sei quem é aqui, mas eu quando era pequeno, lá na primeira igreja de Batista de Vitória, era o departamento infantil, a gente cantava essa musiquinha. Pecado, pecadinho, pecadão, pecado... Quem já ouviu essa musiquinha infantil? Só eu? Ah, tem alguns aqui. Ó. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Apesar de ser bonitinha e de transmitir, de certa maneira, o ensino, essa música dá a entender que existem níveis de pecado. E não existe. Não existe o pecadinho que é aceitável e o pecadão que não é aceitável. E é exatamente isso que Paulo está falando. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Não existe pecados aceitáveis para aquele que está em Cristo. E ele busca sempre renovar a sua identidade em Cristo. E outro ponto importante de observar aqui é que a palavra usada no original para morrer, quando Paulo diz, né, façam morrer, pode ter o sentido de mortificar. Inclusive algumas traduções, algumas versões vão trazer essa palavra, né, mortificai a sua natureza terrena, vão trazer de uma maneira diferente. Mas também pode ter o sentido de assassinar.
no original. Ou seja, poderemos dizer que nós devemos assassinar a natureza terrena. Por isso, se você de vez em quando tem vontade de assassinar alguém, não assassine, porque é pecado. Mas assassine a sua natureza terrena. Assassine a sua natureza que te leva a pecar. Isso você pode fazer. Você deve cada vez mais matar essa vontade que nós todos temos de desobedecer a Deus. E é exatamente isso que Paulo está indicando aqui. E na sequência, Paulo enumera vários pecados. No verso 5, no verso 8, ele vai fazer isso. E ele diz que esses pecados atraem a ira de Deus. No verso 6. E olha que interessante. Ele diz que esses pecados que ele enumerou faziam parte da velha vida dos colossenses. Está no verso 7. Ou seja, Paulo está mostrando que esses pecados não devem mais fazer parte da vida dos colossenses. Trazendo para os nossos dias é a mesma coisa. Esses pecados faziam, não fazem mais. Não devem se fazer presentes no nosso dia a dia. E como se não quisesse deixar dúvidas sobre o que ele estava escrevendo, Paulo então faz uma classificação em dois grupos. Primeiro, o grupo de pecados morais, aí ele vai citar prostituição, impureza, lascívia, que estão ligados diretamente a pecados da área sexual, né? E pecados da área social. Ele cita ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar e também mentir uns aos outros. E por fim, na sequência, Paulo finaliza o verso 9, justificando por que eles não podiam mais praticar aqueles pecados da velha vida. E ele diz o seguinte: vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aqui Paulo traz uma imagem mental muito interessante. Eu já falei aqui algumas vezes que eu costumo ler a palavra de Deus e eu sou meio fantástico mundo de Bob, já citei isso aqui, eu imagino as cenas. Então quando Paulo fala, vocês não podem mais cometer esses pecados porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aí eu me imagino alguém se despindo, alguém literalmente tirando a roupa. Essa é a imagem que traz de alguém que realmente tirou toda a sua roupa com seus acessórios. Aí eu não pude lembrar do Batman. Acho que todos aqui sabem, o Batman é meu super-herói predileto. E o Batman, ele não tem superpoderes, mas ele tem um cinto de utilidades. Então, fazendo uma comparação, o que Paulo quer dizer aqui é mais ou menos, pegando essa ideia, que essa roupa do velho homem, ela tem um cinto, mas não é de utilidades, é um cinto de inutilidades, porque são coisas que nos fazem pecar. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós não temos mais essa roupa, porque nós nos despimos, nós não temos mais. O que acontece é que muitas vezes, algumas pessoas até tiram a roupa, mas o cinto de inutilidades fica lá. E de vez em quando tem uma coisinha que ele quer usar. E não pode. Porque Paulo está falando exatamente isso. Vocês não podem mais viver, não podem mais praticar essas coisas, porque essas coisas faziam parte da velha vida, não fazem mais. Isso vale para nós também. Nós também já nos despimos do velho homem. E não para por aí. Logo após, no verso 10, ele completa dizendo que nós não apenas nos despimos do velho homem com as suas práticas, mas também nos revestimos do novo. Ou seja, não apenas tiramos a nossa roupa velha, a nossa vestimenta antiga, mas vestimos uma roupa nova. Ou seja, nós somos chamados a deixar para trás as práticas e as características da velha natureza pecaminosa e assumir as práticas da nova natureza, que não é do Batman, que é de Cristo. Porque essa roupa agora, com um cinto de utilidades muito maneiro, é de Cristo. É dele. E ela vem com muitas utilidades para a nossa vida de forma geral, principalmente no aspecto espiritual. É exatamente isso que Paulo está apontando. Por isso, é necessário nós reconhecermos que em Cristo nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós temos que ser diferentes, a identidade é nova. Por isso que esse tópico fala exatamente disso. Aquele que está em Cristo renova a sua identidade diariamente, todos os dias, porque ele entende que não dá para viver igual. E é por isso que ele carrega o nome de cristão. Nós devemos viver de acordo com essa nova identidade, abandonando todo tipo de pecado e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos moldando à imagem de Cristo. E por fim, Paulo nos alerta que uma vida transcendente em Cristo pratica a unidade e a reconciliação. E o primeiro ponto apontamento que Paulo faz aqui, o primeiro apontamento,
nesse sentido da unidade, da reconciliação, é que não existe distinção entre nós. Como ele vai dizer no finalzinho do verso 11, Cristo é tudo e está em todos. E por conta desse entendimento, quando nós passamos a entender isso, devemos então, aí ele vai usar a mesma figura de linguagem que ele falou lá atrás, devemos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu não sei se vocês percebem, mas no Novo Testamento fala muito sobre unidade. Fala muito sobre conviver, sobre amar. Jesus, na última oração que ele faz antes de ir para a cruz, em João capítulo 17, ele pede por unidade. É curioso que a última oração que ele faz antes de ir para a cruz é sobre unidade, porque ele sabia que nós teríamos dificuldade de viver em união. Ele sabia que nós brigaríamos por tudo. Inclusive eu já preguei sobre essa passagem aqui, comentei sobre isso. E Jesus fala sobre isso, e vários outros autores do Novo Testamento fazem a mesma coisa. E aqui nós encontramos Paulo, mais uma vez, falando sobre isso, que nós devemos nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, então não há distinção. Não há distinção entre nós. Todos somos iguais perante Cristo, porque Cristo é tudo em todos. E nós devemos nos revestir, ou seja, vestir essa roupa de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão e de paciência. E no verso 13, na sequência, ele repete a ideia de suportar uns aos outros, que ele usa também na carta aos Efésios, e que eu até comentei na primeira mensagem, né? Só que ele não para por aí. Paulo fala, vocês lembram, né, que eu falei de suportar uns aos outros, é ser suporte, não é de aturar, de aguentar aquele irmão. Eu tenho que suportar porque a Bíblia fala, não é isso. É de ser suporte, é de ajudar. É quando o irmão pede a conexão também com o Wi-Fi do céu, é quando você ajuda, você é o suporte para poder conectar novamente. É nesse sentido, esse suportar uns aos outros. Mas Paulo usa a mesma ideia, suportando uns aos outros, mas ele complementa. E ele vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, não só devemos suportar uns aos outros, no sentido, como eu falei, de sustentar, de ajudar a levantar, ou de não deixar cair, mas também devemos ter Cristo como padrão de paciência e de perdão. Por quê? Porque nós devemos perdoar como o Senhor lhes perdoou. E isso é tão difícil para nós. Todos nós temos dificuldade nisso. É tão fácil, no momento de dificuldade, falar, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito dela, eu acho ele isso, eu acho ela aquilo, e por aí vai. Só que eu sempre falo que você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia falando que nós devemos gostar uns dos outros. Mas você vai encontrar alguns textos falando que nós devemos amar. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Então você pode até não gostar. Eu também não gosto de todo mundo. Tem uns que eu gosto mais, tem outros que eu gosto menos. Mas eu tenho que amar. Porque isso é reino de Deus. Nós somos chamados para amar. Como Cristo amou. Nós somos chamados para suportar uns aos outros. E perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros. E não é perdoar de qualquer maneira, mas é perdoar como o Senhor nos perdoou. E é difícil pra caramba. Quando eu falo isso para mim. Porque eu tenho que buscar isso aqui também. Minha esposa que fala que tem hora que tem algumas pessoas que dão vontade de pegar a cara dela e esfregar no asfalto. Tem hora que dá vontade de fazer isso, mas nós não podemos fazer isso. Porque isso é pecado. E nós devemos amar. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Ou seja, nós devemos não só suportar, mas devemos perdoar tendo Cristo como padrão desse perdão. A chave para nós perdoarmos uns aos outros é sempre lembrar o quanto Deus nos perdoou e o quanto Ele continua nos perdoando a cada dia, quando nos arrependemos, obviamente. E a oração do Pai Nosso fala sobre isso. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Eu te pergunto, meu irmão, uma pergunta retórica para você aqui nessa noite: como você tem perdoado aqueles que te devem? Porque da mesma forma como você age ao perdoar aqueles que te devem, é assim que o Pai vai agir com você. Se você é longânimo, o Pai vai ser longânimo com você.
Se você é paciente, o Pai vai ser paciente com você. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Sermão do Monte, Mateus 6, coisa básica. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E para quem acha que dá para continuar vivendo a vida cristã de boa, sem perdoar, vou continuar vivendo aqui, vou continuar fazendo aqui, ninguém está percebendo, ninguém sabe que eu não gosto daquele irmão, ninguém sabe que eu tenho problema com ele, ninguém sabe que eu tenho problema com ela. No Sermão do Monte, Jesus diz outra coisa e mostra que não dá para viver assim. Ele vai dizer o seguinte, verso 14 e 15 do capítulo 6. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus está condicionado ao ato de nós perdoarmos uns aos outros. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Porque uma vida transcendente em Cristo pratica a unidade e a reconciliação. Luta pela unidade e pela reconciliação. Porque problemas nós vamos ter. Eu nunca vi nenhuma família que não tivesse problema. E como igreja, nós somos o mesmo corpo, nós somos membros da mesma família, da família de Deus. Então vai ter problema, vai ter divergências, e a gente vai se acertando, a gente vai se amando na prática. E às vezes, não é sempre, mas às vezes quando a gente pratica o amor, a gente passa até a gostar daquele que a gente não gostava. Eu já passei por isso. E se não começar a gostar também, não tem problema, mas ame, porque é isso que a palavra nos ensina. E mais uma vez, finalizando, usando aqui a figura de linguagem de novo, Paulo gosta de trabalhar com figuras de linguagem. No verso 14, ele nos encoraja a nos revestir do amor. E ele diz que o amor é o elo perfeito, ou como a gente vai encontrar em algumas versões, o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. O que ele quis frisar aqui é que todas as virtudes que ele descreve no decorrer desse capítulo, elas são unidas pelo amor. Você não vai conseguir praticar, ou colocar, ou vestir cada uma dessas peças se não tiver amor. Ele, o amor, ele é não só a última peça desse vestuário, como é também a peça mais importante, porque é ele que vai manter as coisas de maneira equilibrada. E sem o amor, como o apóstolo Paulo mesmo disse, escrevendo à igreja de Corinto, nada disso tem valor. Porque no final, o que permanece é o amor. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, a gente vai orar, finalizando. E como eu sempre coloco aqui, queridos, aproveite esse momento também para falar com Deus, para orar. Se Deus falou algo com você nessa noite, coloque isso diante dele. Então, enquanto eu estiver orando, ore daí também. Você também que está nos assistindo através da internet, faça a sua oração da sua casa, de onde você estiver assistindo. Eu costumo dizer que toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos sair da mesma maneira. É Deus falando conosco. Isso, nós entendemos isso, ela tem que produzir algo em nós. Então, aproveite esse momento. Se Deus tocou em algum ponto, ou no decorrer da mensagem, se Deus falou alguma coisa no seu coração, se o Espírito Santo ministrou sua vida nessa noite, coloque isso diante dele. E, sei lá, de repente é um conserto, é um pedido de perdão, alguma coisa nesse sentido, mas coloque diante de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder refletir sobre ela livremente. Obrigado porque ela fala conosco. Obrigado porque nessa noite nós podemos sentir o teu Espírito Santo ministrando as nossas vidas. Essa palavra é uma palavra de confronto, pois ela faz a gente refletir e olhar para nós mesmos. Nós pedimos, Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza a viver uma vida transcendente, uma vida que está acima da ética e dos valores pecaminosos que nós encontramos nesse mundo. É tão fácil nos deixar levar e perder o foco, como foi colocado aqui. Então, pedimos que o Senhor venha nos conduzir a manter os nossos olhos focados em Ti, a pensar nas coisas que são do alto, Senhor Deus, a praticar a união e a reconciliação e a buscar, Senhor Deus, fazer a Tua vontade a cada dia. Que o Senhor
através do Espírito Santo, mostre o que precisa ser melhorado, consertado, aquilo que não te agrada na vida de cada um de nós. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, então nos conduza a isso. Traz à tona, ministra, traz à mente, que o Teu Espírito Santo nos mostre o que precisa ser corrigido, Pai, para que nós possamos agradar mais ao Teu coração. E agora que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém.